Bom dia, mais uma vez. Olha aqui, eu estou de volta para que a gente possa continuar fazendo a nossa análise e a nossa revisão para a prova do próximo dia 8. Então, gente, nós estávamos falando a respeito, né, de Mary Shelley e do filme para que pudéssemos, né, revisar, analisar a resenha crítica que foi apresentada. Então, só para passar rapidinho o que nós estávamos falando, nós começamos a analisar a resenha crítica, vimos a constituição da introdução e passamos para essa questão do desenvolvimento, que ele, nesse caso desta resenha, ele teve um desenvolvimento por meio de 3 parágrafos, tá? E nós estávamos, obviamente, destacando os elementos que se referiam à opinião, né, ao juízo de valor apresentado pelo resenhista. Estávamos no último parágrafo do resumo avaliativo, e aí nós íamos para a conclusão. Então, nessa conclusão, o que nós observamos? O que ele faz? Ele vai fazer a sua apreciação final, a avaliação que vai fechar toda a sua impressão. Mas percebam, isso não deixa para ser feito só na conclusão. Por quê? Porque quando você faz a sua avaliação ao longo do desenvolvimento, e aí já é dica para a resenha que vocês vão produzir, né? Você já vai mostrando para o leitor opiniões, né? Que você observou ao longo vamos dizer assim, da apreciação, né? Da análise daquela obra resenhada. Então, não deixem para fazer a avaliação final. A avaliação final, obviamente, vai ser na conclusão. Mas não deixem para apresentar esse juízo de valor só na conclusão. Apresentem também durante o desenvolvimento do seu texto, tá bom? Então, olha só. Aí vocês têm Mary Shelley, que é o filme, apresenta alguns problemas na montagem, por vezes apressada, e no design de produção tímido. Isso não se aplica ao seu roteiro e ao desenvolvimento de personagens. 2 elementos que oferecem muitas reflexões sobre o papel da arte e das experiências cotidianas na criação artística. Então, ele mostra aí, nesse primeiro período, relativamente longo, né? Considero até longo. Esse período ele vai mostrar o quê? Que elementos, ele desenvolve em 2 períodos. No primeiro período, ele coloca o que ele observou de ponto negativo, que de certa forma já foi comentado lá atrás também, só que de forma diferente. E aí ele fala também do que, na verdade, ele mostra os pontos fracos e os pontos fortes. Perceberam? Então, isso é importante para que vocês observem. Então, uma coisa importante para vocês colocarem na conclusão da produção de textos. Qual o público-alvo desse texto? Como que um jovem se identifica com a leitura desse texto? Que proveito um jovem vai tirar da leitura de Úrsula, por exemplo? Tá? Então, são essas observações que vocês precisam elencar vários aspectos negativos e aspectos positivos da obra que vocês leram, ou do filme que vocês assistiram, né? Aqui vocês assistiram. É por isso que, aí ele continua, é por isso que Frankenstein se tornaria um deleite ainda maior para os fãs se o circuito completo da obra, né? O circuito completo de obra, autora e contexto fosse atravessado. Esse circuito fosse atravessado, né? É por meio desse percurso que a arte é exaltada. As trajetórias humanas são conhecidas e os preconceitos de uma época enfrentados. Então ele volta e fecha, obviamente, ele não poderia deixar de falar sobre a arte. Então essa referência que ele faz à arte é importantíssima. Essa referência é justamente o que vai fechar essa linha de raciocínio. É importante que vocês observem isso. Observem isso ao analisar uma obra, observem isso ao resenhar uma obra. Então, observem que a temática que ele se propôs, né, abordar, é justamente uma temática que vai permear todo o texto. Então, o texto fica permeado pelo tema central da obra, tá? Da mesma forma, se alguém pede para que você faça uma resenha crítica sobre determinada obra com foco no tema X, você precisa mencionar esse tema X
ao longo do texto, né? E a forma como esse tema é abordado dentro daquela obra, ok? Então vejam que essa primeira parte era isso que eu queria destacar com vocês, que eu achei que era importante mostrar esse exemplo. Exemplo para que vocês aprendam a analisar e também para que vocês aprendam a redigir. Gente, eu fiz um exercício, tá? Um exercício para que a gente pudesse... Vocês sabem que a prova de vocês é com questões de múltipla escolha, certo? E aí, o que que acontece? Nessa prova, vocês têm 20 itens, como eu já falei, de múltipla escolha. Nesses itens vocês têm questões de literatura e questões voltadas mais para a análise linguística, nessa parte mais gramatical. Então, pensando dessa forma, eu fiz o seguinte, para que ficasse mais rápido, né, o exercício, eu fiz em verdadeiro ou falso, ou certo ou errado. Acho até que eu coloquei verdadeiro ou falso quando era certo ou errado. Enfim, o título da resenha permite ao leitor perceber os direcionamentos que o autor pretende seguir com relação à temática central do filme resenhado. O que que nós vimos lá? Vamos lá, a gente viu na aula passada, né? Então vamos voltar para ver o título. Olha aí o título. Mary Shelley, a arte contra barreiras sociais. E ele vai falar disso durante todo o texto. E você já se coloca, né, como... como se fosse uma predileção. O que que você vai ter, na verdade, aí? O que que vem junto com essa análise desse filme? E aí você já fica, olha, o título permite ao leitor perceber os direcionamentos que o autor pretende. Então, ele vai falar da arte e ele vai falar de barreiras sociais. Porque é isso que o filme vai falar também. O filme vai supervalorizar a arte e vai mostrar essa luta, né? Essas barreiras sociais para a Mary Shelley conseguir, né, publicar e se fazer mulher em todos os sentidos, tanto em relação à figura pessoal quanto a essa escritora, né? O texto lido consiste em uma resenha crítica, cujo principal propósito comunicativo é descrever as principais características da obra resenhada. Veja bem, uma resenha crítica, ela descreve características da obra? Sim, para que você conheça essa obra. Ela apresenta a obra, ela descreve a obra, ela emite juízo de valor sobre a obra, né? Qual é o propósito comunicativo principal? Qual é a finalidade principal desse texto? É justamente convencer esse leitor, né, de ver ou não essa obra, de que essa obra é positiva ou não, de que ela é uma boa obra ou não. Por que é um texto argumentativo? Porque ele vai desenvolver o texto inteiro, né, a respeito daquela obra, mas ele vai fazer isso com que propósito? Ele vai fazer isso para te mostrar se é bom ou se é ruim, tá? Se vale a pena você ler ou ver ou não. Então, cuidado com essa questão, tá? Porque vocês precisam ter essa malícia, né? Para ver o que é principal, o que existe e o que é principal, tá? O resenhista apresenta um parágrafo introdutório que demonstra uma preocupação em desqualificar a obra em análise, o que se comprova ao longo do desenvolvimento do texto. Não, ele desqualifica essa obra. Vamos voltar lá rapidinho para o parágrafo de introdução. Bom, ele vai fazer, na verdade, ele vai supervalorizar a capacidade que se tem, né, que alguém tem de conseguir fazer um exame, tanto do autor quanto do contexto de produção de uma determinada obra, obra. Então, o que o filme propõe, na verdade? É justamente apresentar o contexto em que a obra Frankenstein foi escrita. Para isso, ele precisa de quem? Do elemento principal para que essa obra seja criada, a autora. E aí, o filme é realmente sobre a autora. E a produção do texto
a criação do romance Frankenstein, o Prometeu moderno, essa criação fica em segundo plano, mas ela é um foco, porque a vida de Mary Shelley vai combinar com essa escrita. Então vocês podem perceber, e quando ela era muito jovem, né? Como nós já falamos aqui. Então vocês podem perceber que aí na introdução ele não desqualifica nada. Na verdade, ele nem menciona nada negativo. O que nos leva a perceber que ele indica a obra. Ele não precisa indicar a obra com todas as palavras. Vejam, vocês merecem ver. Se dirigir, por exemplo, ao próprio leitor. Ele não precisa fazer isso. Ele pode deixar nas entrelinhas isso. Se você acha que não vai ver um filme, porque ele deixou a desejar em 2 pontos, né? Em 2 pontos, foram os 2 pontos que ele mencionou lá como negativos, né? Que deixaram a desejar. Em contrapartida, ele destaca o roteiro, né? Que é muito bom. E isso é o que eu gostaria que vocês percebessem, né? Não precisam fazer uma resenha só com coisa positiva, só com traços positivos. Não, eu preciso saber usar os traços negativos a meu favor. Ele não desqualificou a obra, nem na introdução, nem ao longo da resenha. Ele aponta pontos negativos, né? Mas não faz exatamente essa desqualificação. Ok, muito bem. Então aí a gente tem, né, o item é falso. Na passagem, a análise minuciosa de uma obra artística não contempla apenas sua linguagem, pois envolve também o exame de seu autor e do contexto de produção. Nessa passagem, o resenhista já nos leva à percepção da habilidade de se adaptar um livro a uma produção cinematográfica. É isso que ele faz aí? Então veja, a análise minuciosa de uma obra artística não contempla apenas sua linguagem, né? Mas vai trabalhar o autor e o contexto de produção. E é isso que essa obra faz. É isso que ela faz. Então vejam que esse item, está como falso, né? Mas ele é um item verdadeiro, né? Verdadeiro. Então vejam que essa capacidade, ela é importantíssima. Essa habilidade de adaptar, tá? Adaptar um gênero a outro. E ele, porque não é fácil fazer isso. E isso é atingido pela própria responsável por isso. Beleza? Olha só, esse item aqui eu trabalhei só a parte de análise linguística, no caso aí, gramatical, tá? Então veja lá, esses 2 outros aspectos permitem um acesso próprio à visão do mundo em reconstrução do artista e ao seu diálogo com um momento histórico e artístico do qual faz parte, tá? Então, o que aconteceu aí, na verdade? Na verdade, eu tenho aí 2 ocorrências, ou melhor, uma ocorrência do acento indicativo da crase, né? A gente tem aí, ó, um acesso próprio à visão do mundo em reconstrução. E vocês têm também o do qual. Então, assim, muito importante, porém não é o foco principal da nossa aula, ou melhor, da nossa prova, tá? O emprego do pronome relativo, preposicionado ou não é o foco principal da A3, mas isso não impede que haja alguma questão, algum item de múltipla escolha, né, a respeito disso. Então, olha só, o substantivo acesso pede 2 complementos regidos pela preposição a. O que nós temos lá na frase? Esses 2 outros aspectos permitem um acesso próprio, um acesso a quê? A visão do mundo e ao diálogo. Vejam que eles vêm com outros elementos que eu acompanho, mas veja bem, esse substantivo acesso, ele é termo regente de 2 termos regidos, tá? Cujos núcleos são visão e diálogo. Então vejam que a com acento grave e ao, combinação de a com o artigo, trazem justamente essa presença da preposição a, ok?
Então, o item é verdadeiro. O acento indicativo de crase se justifica pela fusão da preposição a com o artigo definido diante do substantivo visão. Então, olha só, o acento indicativo se justifica pela fusão da preposição a, eu tenho a preposição a, com o artigo definido do substantivo visão. Sim, porque visão é um substantivo feminino que pede o artigo a, que o determina, e o acesso, na verdade, vai pedir, né, essa preposição. Essa preposição, ela vem em exigência do substantivo acesso, tá? Então, o item é verdadeiro. Embora eu não tenha falado do acesso, mas eu falei da fusão da preposição. Existe uma preposição ali, tá? Como eu já havia falado no item anterior sobre o acesso, a oração do qual faz parte, tá? Poderia ser reescrita sem comprometimento sintático, semântico. Isso é muito importante. Eu uso isso na prova, tá? Vocês vão pensar assim, é comprometimento sintático, semântico. Sim, quando eu digo comprometimento, é porque vai causar problema. Vai causar um problema. Um problema sintático. O que seria um problema sintático? Um problema de regência é um problema sintático. Na hora que você compromete a estrutura sintática, a estrutura da oração, tá? Quando você prejudica essa estrutura, você contraria, por exemplo, a modalidade formal da escrita. Quando você contraria isso, você compromete sintaticamente a frase, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente tem um emprego da ocorrência da crase vinculada à regência também. Então, foi o ponto X que nós estudamos. E o que seria o comprometimento semântico? É quando você compromete o sentido que isso tem. E aí, como é que você faz? Na verdade, você precisa perceber que isso vai estar relacionado à estrutura. Se um desses elementos já for comprometido, o item já está falso. Concordam comigo? Ele não compromete sintática, mas ele comprometeu um dos itens. Já deu problema, tá? O item já é falso. Então, vamos voltar à frase que está em vermelho. Então, o que a gente tem lá? Ele diz, eu posso dizer que faz parte? Vamos voltar. E aí ele diz assim, olha só, ao seu diálogo com o momento histórico e artístico do qual faz parte. Ele faz parte do momento histórico e artístico. Ele faz parte de alguma coisa. Parte de alguma coisa. Você é parte de alguma coisa. Então vejam que quando eu digo do qual faz parte, esse do, ele é na verdade a preposição de exigida por parte, mas, obviamente, contraída com o artigo, ou melhor, o que acompanha qual. Porque quando eu tenho pronome relativo, o qual, a qual, os quais, as quais, esse elemento inicial não se desmembra deles. Ele permanece ali. Então, por que às vezes eu tenho a qual com o acento grave e às vezes eu não tenho? Por quê? Porque quando eu tenho com o acento grave, um elemento da oração pediu a preposição a. E ela fez a contração com o a, que acompanha a qual. Que acompanha qual, tá certo? Então, vejam que aqui, na verdade, haveria, né, comprometimento. Ele está dizendo sem comprometimento sintático-semântico. Não, haveria comprometimento sintático-semântico, sim. Com certeza, tá? Então, gente, olha só, quando eu coloquei isso aqui, nas aulas passadas, em algum momento, eu falei sobre a questão do pronome relativo. Tem uma aula extra de 12 minutos, falei na aula passada, vou repetir, em que eu falo do pronome relativo com a regência, tá? Para que vocês possam relembrar isso aí, beleza? Para não ficar perdido aí no meio do caminho, no meio do nada, tá? Então, muito cuidado com isso aí, beleza? Bom, continuando, eu tenho lá, enquanto vive o amor, desfruta do meio literário inglês do período. Os verbos em destaque poderiam ser substituídos, respectivamente, por experimenta e aproveita, sem necessidade de mudança de regência. Olha lá, a gente vai lá. Enquanto experimenta o amor, enquanto vive o amor, enquanto experimenta o amor.
Houve mudança? Não. E é possível substituir? Sim. Desfruta do meio literário. Quem desfruta, desfruta de alguma coisa. Qual é a regência do verbo desfrutar? Transitivo indireto. Pede a preposição de, né? Aí eu digo, pode colocar aproveitar? Aproveita do meio literário? Ou ela aproveita o meio literário? Ela aproveita o meio literário. Então, há mudança de regência. Nesse caso aí, o item é falso, porque o segundo verbo não permite. Olha, deixa eu ver. Tem questão na prova, não lembro se na primeira ou na segunda chamada, mas vocês terão questões a respeito disso, tá? A respeito dessa substituição, tá? Utilizar sinônimos ou quase sinônimos para entrarem naquele mesmo contexto e mexerem ou não com a regência. Porque quando ele tem a mesma regência do verbo, vocês viram que esses dois verbos aí não são verbos que pertencem aos casos especiais, né? Na prova também. Eu não posso, na verdade, trazer para vocês todos os verbos com todas as suas regências. Não, vocês têm as regências dos verbos que são verbos, às vezes, não necessariamente do cotidiano de vocês, mas que vocês conhecem a regência. Tá? Isso também faz parte do seu conhecimento, né? Também lexical, porque quando você conhece ali o significado e você conhece a estrutura em que ele se encaixa, automaticamente isso vai estar relacionado, né, a esse seu conhecimento geral, nesse sentido. Então, não, por favor, tá? Aparecerão outros verbos lá. Assim como vive, eu, viver e o desfrutar apareceram aí, tá bom? Então, entenderam, né? Você diz aí, sem necessidade de mudança de regência. Sem adequação de regência, sem alteração na estrutura da regência, né, alteração gramatical. Aí também eu poderia dizer, porque eu quis marcar a regência, mas aí também eu poderia dizer sem comprometimento ou prejuízo gramatical ou sintático, tá? Porque a regência faz parte da sintaxe, do estudo da sintaxe, né? É sintaxe de regência. Sendo uma atividade que dá poesia e beleza a tudo ao seu redor, a substituição de tudo por nada implicaria o emprego do acento grave, e aí eu teria o A com acento grave. Verdadeiro ou falso? Olha só, sendo uma atividade que dá poesia e beleza a tudo, a nada. Não tem acento grave. Por que é que não tem esse acento grave? Porque tudo e nada são pronomes indefinidos. Se antes de pronomes indefinidos, não vai ocorrer o acento grave. Ponto. Segundo, porque você só tem aí a preposição. Né? Eu não entrego isso a ninguém. Para ninguém. Faz uma substituição. Em muitos casos, você consegue substituir a preposição a pela preposição para. Em muitos casos. Tá? Então, é um método de verificação mesmo. Tá? E aí eu não tenho os dois elementos, eu não tenho os dois elementos. Gente, não pode, vocês não podem ficar com essa dúvida ainda a essa altura do campeonato. Né? Ao longo das leituras das nossas redações, as redações que vocês fizeram na A1 e na A2, nós acabamos registrando alguns casos, né? Que poderiam servir de exemplo. Eu até trouxe aqui casos do emprego do onde, mas há muitos casos, inclusive eu não trouxe da crase, mas eu vou trazer em um outro momento, tá? Para que vocês vejam, às vezes vocês estão escrevendo, eu espero sinceramente que seja distração e falta de revisão ali final, mas não é o caso dessa A1, porque a A1 foi feita em um parágrafo, gente, com um parágrafo, era só um parágrafo, você ia inserir no texto, né? Enfim. Bom, vamos ver o próximo item aí. Na passagem, a literatura é mostrada como algo pertencente ao universo da protagonista desde muito nova, né? Olha só, vamos dizer que você não soubesse o que vem antes a ser perguntado. Aí você leu esse trecho. A literatura é mostrada como algo pertencente ao universo da protagonista desde muito nova. Qual é a pergunta que vai aparecer aí? É óbvio que a pergunta vai aparecer desse ao, porque o termo pertencente é um termo regente. Pertencente pressupõe a ideia de regência nominal. Então, como algo pertencente. Pertencente é um adjetivo
que pede um complemento, certo? Então, nesse caso, você pertence a algum lugar, você é pertencente a algum lugar, tá? Então, olha só, a regência nominal se expressa na relação entre o termo regente pertencente e o regido ao universo da protagonista. Então, vejam que esse ao aí, ele se justifica por duas razões. Ai, meu Deus. Ai, desculpa. Ele se justifica por duas razões, né? O ao. A exigência do termo regente pertencente e o que ocorre a combinação, né? Veja, aí ocorre combinação. Contração é quando você tem perda de fonema. Aí você só teve a união, eles só se combinaram, eles não se contraíram, né? E aí você tem, nesse caso aí, essa ocorrência, justamente o O vem do termo universo, né? O artigo definido, que vem determinando o universo, e o A exigido pelo pertencente. Né? Aí vocês não têm dúvida. Por que vocês têm dúvida no caso quando ocorre a crase? Porque na realidade você vê uma única letra e um acento. Você não vê duas letras que se combinam, tá bom? Ok, então aí o item é verdadeiro, beleza? Vamos lá. Acho que termina aí esse exercício. Então vejam bem, o autor da resenha apresenta juízo de valor ao longo do resumo presente no desenvolvimento. Como se observa no trecho. Não explora com afinco a recriação de época necessária a uma história como essa. Claro que é verdadeira, né? Então, assim, essa afirmativa é verdadeira. Vejam bem, tem questão na prova disso? Claro que tem. Claro que tem. Isso aí é fato, tá? Vocês terão questões, né, nessa prova em que eu vou explorar isso aí. Eu estou explorando aí a questão da opinião, o que é opinião, o que é fato, que a gente estudou no nivelamento, que a gente vai estudar a vida inteira, enfim. Então, olhem o seguinte, o que é que tem nesse trecho que marca com maior força essa opinião, tá? Esse juízo de valor. Esse juízo de valor, essa avaliação que você está fazendo, né? Isso é emitir juízo de valor. Não explora com afinco a recriação da época necessária, quer dizer, uma recriação necessária a uma obra como essa. Então vejam que ele não explora com afinco. O não explorar já é um ponto negativo, né? E com afinco, quer dizer, o que é esse afinco? Com muita força, né? Com cuidado, com atenção, que é necessária para isso aí. Então, vejam, eu acho que vocês precisam estar atentos, né? Aí uma coisa que me veio, que eu não coloquei nesse exercício, mas que é importante e que também, obviamente, vai aparecer na prova, é o uso dos adjetivos, tá? Então, a adjetivação, ela é importantíssima para essa apreciação da obra, tá? E ela tem um papel. E isso pode ser cobrado de diferentes formas numa prova, né? Porque eu posso pedir para você trabalhar com sinônimos, eu posso pedir para você identificar trechos que realmente, em que o emprego dos adjetivos necessariamente traz uma apreciação da obra. Então, todos esses elementos, eles podem ser cobrados. A gente pode ter, muita coisa pode ser cobrada aí, né? Bom, então aí esse item é verdadeiro. Os costumes sociais de colocar a mulher como dependente do homem, que retira o direito à livre escolha e à construção de sua vida. Os termos em destaque complementam a forma verbal retira. Olha aí, outra forma de se cobrar regência em provas, tá? Na verdade, ocorre aí nesse trecho esses elementos que estão destacados são termos regidos? São termos regidos. Mas eles não são termos regidos vinculados a retira. Eles são vinculados a direito. Retira o quê? O direito. Direito a quê? É o direito que pede o complemento. O que ocorre aí é complemento nominal.
Então, esses dois termos são complementos nominais de direito. E direito é o complemento do retira. Então, eu tanto tenho regência verbal quanto regência nominal. Só que aí, esses termos que estão em negrito são complementos do nome e não do verbo. Olha, vocês precisam muito ficarem atentos a tudo isso, tá? Então, eu tentei trazer no exercício a forma como a prova está organizada. Tá certo? Então, estejam atentos a isso. Beleza? No trecho, essa aí é bem interessantezinha, assim, porque é uma coisa básica que eu acho que vocês sabem. No trecho, chega na determinação de uma mulher, né, lutando por seus direitos. O emprego das preposições está de acordo com a modalidade escrita formal. Lutando por seus direitos. Olha a preposição por, tá? Principais preposições. Vamos pegar uma frase. As principais preposições. Adiem para compor contra. A, de, em, para, com, por, contra. Então, a gente tem aí as principais, tá? As mais recorrentes. Então, vejam bem. A preposição por está de acordo. Você luta por alguma coisa. A mulher lutando por, né, seus direitos. Agora, chega na determinação, chega a determinação de uma mulher. Chega a determinação. Porque o chegar aí, na verdade, ele pressupõe um elemento que venha introduzido pela preposição a e não pela preposição em, como esse na. Na é em mais a, tá? Vocês não podem esquecer essas. Vocês estão vendo que quando a gente fala a respeito de regência, a gente não fala só a respeito disso. A gente trabalha uma série de outros conhecimentos, outros conceitos que vocês precisam dominar minimamente, tá? Então, vamos ficar aí ligados a tudo isso, tá? O item é falso, né? Porque não complementa retira, complementa direito. E o outro item também é falso, porque chega à determinação. O parágrafo de conclusão ocupa-se de apresentar a apreciação geral do resenista. Por isso, o fechamento argumentativo leva o leitor a reconhecer a relevância da tríade autor, obra e contexto. Vamos voltar lá que nós já nos perdemos, né? É verdadeiro, tá? Mas vamos voltar só pra gente... ele volta e tira tudo, né? Vamos voltar para que a gente possa ver aí a conclusão. Olha só. É por isso que Frankenstein se tornaria um deleite ainda maior para os fãs se o circuito completo de obra, autora e contexto fosse atravessado. Beleza? Então, aí vocês viram que a avaliação, ela está de acordo. Vamos lá. Para esse finalzinho, a gente tem aí um tempinho ainda. O que nós temos aí, na verdade, gente? Nós temos alguns... Eu trouxe só dois, porque eu acho que não é para ficar aqui enfadonho analisando. Mas esses dois trechos aí, eles foram retirados de produções de vocês, tá? Do segundo ano na A1. Como vocês podem ver, aquele parágrafo que vocês redigiram, que vai representar, compor a primeira nota, né? Do trimestre de redação. Então, professora, por que você trouxe? Eu trouxe porque a gente tem o emprego do onde na prova. Eu digo logo, porque vocês não sabem mesmo como estar na prova. Então, esse onde, ele, como pronome relativo, ele é problemático. E eu sempre sugiro para os meus alunos, se você não domina esse emprego, não utilize o onde na sua redação. Não utilize, porque você vai ficar inseguro, então não usa. Então, olha só, o que acontece com o onde? Essa aulinha de 12 minutos, a que eu já fiz referência anteriormente, traz esse aí, alguns exemplos do onde, tá? E do cujo também, porque muita gente me pergunta do cujo, não vou cobrar nada do cujo, né? Por enquanto. Então veja bem, eu só utilizo o pronome relativo onde quando o seu antecedente, ou seja, aquele termo que ele substitui, é um lugar físico. Pronto, gente. Oh, meu Deus. A escola onde estudo é maravilhosa. Escola é um lugar físico? Então tá. Tá? A casa ou um apartamento onde morei no passado era mais interessante que o atual. Beleza. Agora, se você está fazendo uma construção
e você coloca o onde, se referindo, substituindo, retomando um termo que não é lugar físico. Agora, por que se usa isso? Porque ele vai trazer um adjunto, ele vai ocupar o lugar de um adjunto adverbial. E às vezes, esse adjunto adverbial não é necessariamente algo físico, lugar físico, né? Ele vai para um outro sentido. Então, vocês fazem isso com muita naturalidade. E eu até entendo, né? Mas a gente está falando agora. Nós estamos falando nesse momento que você não vai usar esse onde. Então, olha só. Os homens, esse trecho, ele estava numa citação maior, tá? Os homens, seres humanos de modo geral, fazem uma espécie de contrato com o Estado. Fazem uma espécie de contrato com o Estado. Onde, por diversos motivos, seja por medo ou por vontade de uma organização social, concordam em abdicar de parte de sua liberdade para conviver em sociedade. Então, vejam bem, e essa citação é interessante. Bom, vejam bem, esse onde aí, ele está retomando quem que foi dito antes? É o Estado? Não é o Estado. É o contrato que foi feito com o Estado, concorda? Nesse contrato, concordam em abdicar. Então, vejam que esse onde aí, ele está retomando o contrato. Contrato é um lugar físico? Não é, gente. Não é. Então, vejam que o emprego dele está em desacordo com a norma, com a modalidade escrita formal. Então, entendam que aí, professor, então o que eu posso usar? Você aí usa o no qual, porque ele está retomando o elemento que está mais distante aí, que é o contrato, tá? E não vai causar dúvida nenhuma, certo? Então, vejam que aí quando você usa um onde, geralmente você pode substituir por em que, ou pelas variações, né? No qual, na qual, nos quais e nas quais. Por que eu digo variações? Porque vai depender do antecedente. Porque o pronome relativo, o qual, ele sofre a flexão de acordo com o elemento a quem ele se refere, aquele elemento que ele substitui, tá? Então, se for masculino plural, os quais, né? Então, cuidado com isso aí. Contrato é masculino singular, então seria no qual, beleza? E o segundo exemplo, olha, exemplo disso foi o período getulista. Isso é comum. Isso é comum. Vocês se referirem a algo que é temporal. Quando você diz, a época onde... Não, gente. Porque não é lugar físico. Entenderam? Então, vejam, exemplo disso, a estrutura desse período está complicada. Está complicada. E eu não vim aqui para falar sobre a estrutura, sobre a coesão, a coerência de uma maneira geral, ou melhor, detalhista. Eu estou falando do onde. Meu foco aqui é o onde. Exemplo disso foi o período getulista, onde o foco de seu governo foi o tratamento. Está complicado esse trecho. Eu poderia dizer assim, exemplo disso foi o período getulista, cujo foco, ou seja, o foco do período getulista, cujo foco, né, governamental, né, o foco governamental do período getulista, foi o tratamento. Esse tá, essa estrutura não está problemática, mas o nosso foco aqui é o onde, né? O período getulista, o foco de seu governo já não está legal, né, do ponto de vista da coerência. E o emprego do onde aí, se referindo ao período getulista, também não está legal. Então, desafio vocês a reescreverem esse período para ficar bem legal, certo? O outro a gente pode até substituir por no qual dá para aproveitar ali mais ou menos. Mas esse segundo, ele tem um problema aí no final. E tem problemas de repetição e tem problema de estrutura. Ok? Então, vocês perceberam aí essa minha preocupação. O tempo está acabando, mas eu vou fechar rapidinho aqui. Fez várias declarações de amor onde fica evidente. Nas quais fica evidente, né? Em que fica evidente. Várias declarações de amor não representam um lugar físico. A internet é uma grande chance de trabalhar um modelo pedagógico onde, e o pior é que quem gosta de usar onde, usa o tempo inteiro, tá? Parece que fica impregnado, a gente não consegue tirar. Direcionar o integrante da instituição para outra tarefa, onde, veja, outra tarefa não é lugar físico, ok?
Então é isso, gente. Que a força esteja com você, tá? Uma ótima prova. A prova não está difícil, mas é preciso estudo. Não adianta ir para essa prova sem fazer uma mínima revisão que seja, tá? Ontem eu já falei sobre os verbos, assim, com certeza estarão lá na prova, né? Dentre outros. Então, ontem nada, né? Agora há pouco, né? Na aula anterior. Enfim, um beijo, boa prova.